Seja muito bem-vindo ao Finanças do Agro, eu sou a Bia Machinique e hoje eu quero te dar 3 dicas sobre planejamento financeiro. No Finanças do Agro de hoje, nós vamos conversar sobre planejamento financeiro. Talvez você já ouviu essa palavra e ainda fica essa dúvida para você. O que eu coloco no planejamento financeiro? Como que eu faço o planejamento financeiro? Então, hoje eu quero te dar 3 dicas sobre o que você deve planejar em relação às suas finanças. Bom, a primeira dica é que você deve planejar o seu lucro. Quando nós vamos falar de planejamento financeiro, eu costumo dizer que é melhor você começar de baixo para cima. Em que sentido? A primeira pergunta que você vai fazer é: qual é o lucro que nós gostaríamos de ter? Qual é a margem de lucratividade que ao final do mês eu gostaria de ter aqui na minha propriedade, na minha fazenda, na minha empresa? Então, a primeira coisa que você tem que planejar é o seu lucro. Quanto custa para gerar o seu lucro? Essa é a segunda linha que você precisa planejar, custos e despesas. Então, você vai primeiro planejar o seu lucro, quanto nós gostaríamos de ter de margem de lucro num determinado produto, quanto que nós gostaríamos de ter de lucro ao final aqui dos nossos cálculos, da nossa apuração mensal. A segunda pergunta é: quanto eu vou desembolsar para o meu processo de produção? Aí você vai planejar os seus custos e as suas despesas. Como que eu posso viabilizar o meu processo produtivo? Como que eu posso viabilizar a minha operação? Será que a minha operação não está muito cara? Então, o segundo planejamento vai ser o planejamento dos seus custos. Então, o que são custos? Aquilo que está ligado à atividade fim do seu negócio. E despesas. O que são despesas? É aquilo que dá suporte à atividade fim do seu negócio. Esse é o nosso segundo grupo de planejamento. Nosso terceiro grupo é planejar a receita, planejar as suas vendas. Como que eu chego no meu ponto de equilíbrio? Talvez você já ouviu sobre isso. Ponto de equilíbrio do meu negócio. Qual é o mínimo que eu tenho que faturar por mês? Qual é o mínimo de vendas que eu tenho que fazer para eu conseguir gerar uma determinada receita? Para eu gerar um determinado faturamento. E aí você vai ter a sua composição completa. Planejamento da receita, planejamento dos seus custos e das suas despesas e o seu planejamento de lucro. Se você não tiver metas em cima do seu lucro, você não vai crescer em resultado. Você vai crescer no grupo do teu faturamento, você aumenta as tuas vendas, mas talvez você aumente os teus custos e as suas despesas também. Para aumentar o seu processo de produção, você acaba aumentando o seu custo e a sua despesa. Então, existe uma linha muito fina nessa análise para você não deixar o seu lucro acabar sendo comprometido em toda essa análise. E você, ao final do mês, acabar fechando no vermelho, porque você teve receita, você pagou os seus custos e as suas despesas, mas você não teve lucratividade. Até a próxima!